Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Este é o quadro Saiba Mais, da Família Redimida. Olha só essa pergunta. O que é que dá valor à vida humana de verdade? Sabe, a gente pode pensar em um monte de coisa, né? A capacidade de amar, a inteligência, o que a gente conquista na vida. Mas o sexto mandamento, ele vai muito, mas muito mais fundo. Então, bora mergulhar nisso e entender o que a Bíblia tem a dizer e o que não matarás realmente significa. Então vamos lá, vamos começar definindo as coisas. Para a gente entender de verdade a força desse mandamento, a gente precisa saber o que ele proíbe exatamente. E olha, a resposta pode ser bem diferente do que a gente imagina. É isso aí. Tá lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Duas palavrinhas, curtas, diretas, mas com um significado gigantesco. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Sabe por quê? Por causa da palavra original em hebraico, tretzar. Essa palavra não é um não mate genérico de qualquer jeito. Ela pode significar assassinar, mas também pode ser usada para executar. Então, como é que a gente sabe a diferença? A chave de tudo está no contexto. E o legal é que a própria Bíblia se explica. Se a gente for logo em seguida, lá em Êxodo, capítulo 21, nos versículos de 12 a 14, a gente vê a lei fazendo uma distinção bem clara, sabe? Uma coisa é um assassinato premeditado, a traição. Outra coisa, bem diferente, é uma morte acidental. E claro, as consequências para cada caso são totalmente distintas. Então, o ponto central é esse aqui, ó. O mandamento está falando especificamente do homicídio. Sabe? Aquele ato de tirar a vida de um inocente por um motivo egoísta, de caso pensado, na maldade. Ele não está falando de toda e qualquer morte. Por exemplo, não proíbe o Estado de aplicar a pena capital por crimes graves, nem proíbe a legítima defesa. É uma diferença fundamental. Beleza. Agora que a gente entendeu a parte, digamos, legal da coisa, vamos um passo além. Porque Jesus, ele pega esse mandamento e o leva para um outro nível, do ato externo lá para dentro do nosso coração. É aqui que a gente descobre onde o assassinato começa de verdade. E olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. É simplesmente revolucionário. Ele mostra que a raiz do assassinato não está na mão que comete o ato, mas está no coração que alimenta a raiva. Ficar irado sem motivo contra um irmão, para Deus isso já é o começo do homicídio. E é nesse ponto que o mandamento nos pega de frente, né? Porque é muito fácil a gente bater no peito e dizer: ah, mas eu nunca matei ninguém. Só que Jesus vai mais fundo. Ele mostra que a inveja, a ganância, a mágoa, se a gente deixa esses sentimentos criarem raiz, no fundo, a gente já se tornou um assassino no coração. E pensa que essa ideia é nova? Que nada, isso já estava lá no Antigo Testamento. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, a lei já avisava sobre o perigo de matar com palavras, sabe? Usar uma mentira, uma acusação falsa, para destruir a vida do inocente. E tem um exemplo perfeito disso na história do rei Acabe. Lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19, Deus chega para ele e o confronta. Pensa bem, Acabe não sujou as mãos de sangue, mas a ganância dele pela vinha de Nabote foi tão grande que foi o estopim para a esposa dele, Jezabel, armar tudo. E aos olhos de Deus, o assassino era Acabe. A lição aqui é pesada e muito direta. Não existe mágoa, não existe raiva, não existe ganância que seja grande o suficiente para justificar que a gente desvalorize a vida de alguém. É simples, pessoas valem mais do que os nossos sentimentos. Mas não para por aí. O mandamento não é só uma lista de não faça isso. Ele também é sobre o que a gente deve fazer. É um chamado para a gente ser proativo, sabe? Para proteger a vida, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Olha que exemplo prático e genial lá de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. A lei mandava construir um parapeito, uma muretinha de proteção no terraço das casas. Por quê? Simplesmente para evitar que alguém caísse. Era uma atitude de prevenção, de cuidado. Isso mostra que a negligência, o descaso, também pode ser uma forma de culpa. E tem mais um caso interessante. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 1, 6 e 7. Quando encontravam um corpo e não sabiam quem tinha matado, tinha todo um ritual. Os líderes da cidade mais próxima tinham que ir lá e declarar publicamente que não tinham a ver com aquilo. O que isso mostra? Que a morte de um inocente não era um problema isolado. Era uma questão que afetava toda a comunidade.
A mensagem não podia ser mais clara. A gente não pode simplesmente virar as costas e dizer: ah, isso não é problema meu. A perda de uma vida inocente é, sim, problema de todo mundo. Proteger a vida é uma responsabilidade de todos nós. E como é que a gente traz isso para hoje? De várias formas. Desde lutar por aqueles que não podem se defender, como os bebês ainda não nascidos, até levantar a voz contra a injustiça. E passa pelas coisas pequenas do dia a dia, sabe? Respeitar as leis de trânsito, não dirigir com imprudência. Às vezes é simplesmente colocar a segurança dos outros acima da nossa pressa. Ok, a gente já viu o que o mandamento proíbe, como ele começa no coração e como ele nos chama à ação. Mas agora a gente chega na base, no porquê de tudo isso. Porque a vida humana tem esse valor tão absoluto, porque é tão grave tirar a vida de alguém. A resposta está lá no começo de tudo, na nossa criação. Lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, isso é muito antes de Moisés, muito antes da lei, Deus estabelece um princípio que vale para sempre. Derramar o sangue de um ser humano é um ato tão sério que é como se fosse um ataque direto a Deus. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua própria imagem. E aqui a gente entende uma distinção que é crucial. Os animais, claro, são criaturas de Deus, a gente tem que cuidar deles. Mas só o ser humano carrega a imago Dei, a imagem de Deus. É isso e somente isso que nos dá uma dignidade, um valor que é único, que é sagrado. Então o nosso valor não está no que a gente sente, ou no que a gente faz, ou no quanto a gente é útil para a sociedade. Nada disso. O nosso valor vem de fábrica, por assim dizer. Ele foi colocado em nós pelo Criador. Cada pessoa, não importa quem seja, reflete a imagem do próprio Deus. Percebe? Não matarás é muito mais do que só uma regra para evitar a violência. É uma proclamação, uma declaração sobre o valor inestimável da vida. É um chamado para a gente olhar para cada pessoa, seja amigo, seja quem for, e enxergar ali um reflexo do nosso Criador. Isso tudo nos leva a uma pergunta para a gente levar para a vida. Como é que a gente pode ir além do não fazer o mal? Como é que a gente pode, de forma ativa, no nosso dia a dia, com nossas atitudes, palavras e até pensamentos, como a gente pode honrar a imagem de Deus que existe em cada pessoa que a gente encontra? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe.